estreando hoje um quadro semanal onde vão participar profissionais da área da saúde aqui do município. E estreando este quadro, eu estou recebendo hoje a nutricionista Adali, que vai falar sobre obesidade infantil. Boa tarde, Adali, seja bem-vinda à TV Porto. O que é exatamente a obesidade infantil? Boa tarde, Andréia. Muito obrigada. Na verdade, assim, a obesidade infantil, ela é definida como um sobrepeso, né? Onde crianças abaixo de 18 anos e acima de 2 anos a gente já considera. Esse sobrepeso, na verdade, ele se deve a vários fatores. Pode ser parte genética, história genética ou mesmo alimentar, né? Então a gente tem que estudar certinho o paciente para ver se tem problemas de hereditariedade ou se a própria alimentação está influenciando nesse ganho de peso. E qual que é a importância da alimentação logo nos primeiros meses de vida? Na verdade, é de extrema importância logo no início os pais ou os familiares se atentarem para a introdução das papinhas, né? Porque é desde o começo que a criança ela vai definir o seu gosto alimentar, o paladar e as influências que podem estar sofrendo. Por exemplo, pais que não comem salada. Então a criança provavelmente no futuro não vai ter um consumo bom ou nenhum consumo de salada. Pais que tomam muito refrigerante, ou a família que incentiva, que até acha bonitinho dar refrigerante para a criança. Então isso, na verdade, a criança já vai crescer com esse hábito, né? E futuramente é mais difícil a gente retirar um hábito do que quando criança. E hoje no Brasil, como que está o índice de obesidade? Tá assustador. No ano, por exemplo, vamos puxar um pouquinho a história aí. No ano da década de 70, mais ou menos, a gente tinha um número aí de 1,5% de obesidade infantil. Em 2009, de acordo com uma pesquisa que saiu, estava mais ou menos em 16, 17%. Hoje, a última pesquisa está em 37% o número de obesidade infantil. Então, quer dizer, de 2009 para cá já cresceu muito. Isso vai assustando. E o que está acarretando, então, essa transição nutricional? Olha, principalmente o alto consumo de gorduras, de açúcares, né, produtos refinados, salgadinhos, refrigerantes, doces, bolachas recheadas, sorvetes. Então, tudo isso as crianças estão tendo maior acesso, maior facilidade de consumo. E também o sedentarismo, né? Que hoje em dia as crianças evitam de ir para a rua brincar, por causa de videogames, televisão, computador. Então isso vai ocasionando cada vez mais a criança ficar sedentária. Então, juntamente com esse sedentarismo e esse alto consumo de alimentos energéticos, né, que são altas calorias e que não tem, na verdade, praticamente nenhum nutriente, esse número está crescendo em relação à obesidade infantil. E ressaltando que criança tem sim que fazer exercício físico. Tem, criança deve fazer atividade física, nem que for pular corda. Na escola a própria atividade física tem que ser incentivada, andar um pouquinho, andar de bicicleta, fazer uma caminhadinha, diariamente pelo menos 30 minutos por dia. E quais são os facilitadores para o surgimento da obesidade infantil? Então, na verdade, é a própria influência da família, tá? Pode facilitar ou não essa obesidade infantil. A escolha da mãe ou da família que vai fazer a compra do mês, por exemplo, isso é muito interessante, porque se a criança vê o produto em casa, ela vai querer consumir. Então, quer dizer, se o pai ou a mãe deixa de comprar, ou combina, vamos comprar uma vez por semana, 2 por mês, alguma coisa assim, a criança ela sabe o limite que ela tem. Então, assim, eu peço que os pais não fiquem com dó, ou os avós, né, que geralmente gostam de mimar um pouquinho os netos, não deixem, assim, esse livre consumo, porque lá na frente, com certeza, vai ocasionar algum problema. E as mães devem ficar atentas também se o filho estiver aumentando de peso, assim, um pouquinho fora do normal. Sim, às vezes deixa passar 1 quilinho, 2, a hora que vai ver já está 5 quilos acima, e para uma criança 5 quilos é muito peso. Para um adulto já acaba se tornando, assim, um alto índice, imagina para uma criança, né? E quando eu percebo que meu filho está acima do peso, com certeza eu devo procurar um profissional. Isso. Na própria escola, na creche, aqui nós estamos com um programa de avaliação antropométrica, que é pesar e medir essas crianças e fazer todo o diagnóstico individual. Então eu já tenho uma ideia de quantas crianças tem na escola, na creche, mas assim, se o pai perceber de repente que o filho está ganhando peso ou está com algum sintoma, uma pressão alta, um diabetes, uma glicose alterada, ele deve procurar nutricionista para estar fazendo esse acompanhamento. E a Prefeitura Municipal aqui de Porto dos Gaúchos oferece esse serviço então? Sim, nós estamos com o programa Saúde na Escola.
que é uma parceria da Secretaria de Saúde com a Educação, onde são feitas atividades de educação nutricional. Então, desde os pequenininhos lá na creche até os maiores. Na creche já foi feita atividades de incentivo ao consumo de frutas, hortaliças, lavagem das mãos. Na escola já foram feitas palestras. O próprio cardápio elaborado, né, que eu elaboro, a gente já sabe selecionar, por exemplo, o tipo de carboidrato que vai colocar, a proteína, a salada sempre variada, a fruta como sobremesa. Então, assim, desde a alimentação deles na escola já é influenciado por uma qualidade melhor, né? E hoje é até feito um pedido para que os alunos não levem lanche de casa para a escola, justamente porque já tem a merenda escolar que já é toda elaborada pela nutricionista. Isso, o próprio município ele disponibiliza a merenda, né? Então a gente recebe produtos de agricultores também, então é tudo bem saudável, bem selecionado. Então não tem necessidade da criança estar levando, até porque esses alimentos que geralmente são fáceis de carregar são os que geralmente têm mais gordura, mais sal, né, mais sódio dentro do alimento. Então a própria escola já oferece essa qualidade. Adaly, eu quero agradecer a sua presença aqui, estreando o nosso quadro, e também quero deixar o espaço aí para você fazer as suas considerações, falar mais alguma coisa a respeito de obesidade infantil. Bom, eu que agradeço, na verdade, a oportunidade de estar aqui. E assim, eu quero ressaltar aos pais que, se perceberem alguma alteração, procure o sistema de saúde, porque tem oferecido tanto a nutrição quanto os exames também, que dá pra gente pedir para a criança fazer e estar acompanhando melhor. Então, de repente, meu filho está ganhando um pouquinho de peso, leva lá, passa por uma consulta, porque daí a gente já investiga o histórico, já faz um exame mais elaborado e acaba, de repente, prevenindo, né, do que lá na frente ter que cuidar de um problema maior.